Numa tentativa de reaproximação, Jair Bolsonaro participou ontem de um jantar com empresários brasileiros que representam um percentual expressivo do nosso PIB. Sobre esse reencontro, que, segundo relatos, foi bem sucedido, e também as consequências políticas desse ato, que eu falo no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 8 de abril de 2021, e eu começo com aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, se você ainda não fez, se está pintando pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo aí. Inscreva-se aqui no canal, passe aqui, inscreva-se, porque você ganha sim, você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha, é todo dia. Diariamente estou aqui no YouTube trazendo os vídeos com aqueles assuntos, aqueles temas, aqueles conteúdos que eu sei que você curte. Quais são eles? Vamos lá. Política, democracia, história, cidadania, cultura e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Não vacile, inscreva-se agora aqui no canal porque você ganha os vídeos que diariamente eu compartilho por aqui e eu ganho a sua nobre companhia. Você ganha, eu ganho. Você ganha, eu ganho. Nós ganhamos, eu e você e eu juntinhos. Pô, cola aí. É uma honra ter sua presença por aqui. Muitíssimo obrigado a todos vocês que vêm prestigiando o canal. Ele tá crescendo, tá bonito. Muito obrigado. Eu sou, putz, sou fanzaço de vocês todos e muito grato a vocês todos, de coração. Vamos lá. Ontem à noite, o empresário Washington Sinel, dono da empresa de segurança Gocil, ele ofereceu um jantar a Jair Bolsonaro e a empresários selecionados aí que representam segmentos que, naquele contexto, quer dizer que eles querem representar uma parcela expressiva e representam uma parcela expressiva do PIB brasileiro numa tentativa de reaproximação depois daquela carta dos banqueiros de empresários fazendo duras críticas à gestão do governo Bolsonaro na pandemia e também na condução econômica das consequências da pandemia, né? É claramente uma tentativa de reaproximação do capital com o Jair Bolsonaro. Por quê? Porque Lula bagunçou o jogo. No momento em que Lula readquire seus direitos políticos, o jogo bagunçou e principalmente as sinalizações de Lula ao centro, ao mercado, às Forças Armadas, uma tentativa de ampliar o espectro e tentar construir pontes que transbordem a esquerda, isso proporcionou um recuo de Jair Bolsonaro em falas, em comportamentos mais agressivos. Obviamente, estamos falando de um escorpião. O escorpião não muda a sua índole, mas ele tenta, pelo menos, amenizar o seu discurso. E o capital, ele foi lá ouvir, jantar nessa circunstância. E, segundo relatos, foi muito bem sucedido esse movimento de Jair Bolsonaro. E agora aqui a gente tem que tentar compreender as motivações, os porquês, o que está por trás dessa história toda. Segundo relatos, Jair Bolsonaro foi ovacionado em alguns momentos, recebeu uma salva de palmas quando citou a permanência do Guedes no governo e também o respeito ao teto de gastos. Mas calma aí, tem uma questão de fundo. Primeiro, é muito importante que Jair Bolsonaro passe a circular em nichos que extrapolem aquele círculo que ele está acostumado lá no Palácio do Planalto. Que são basicamente os puxa-sacos de plantão que estão por ali, militares servis, que qualquer militar que isso lá atrás, no início do governo, o Santos Cruz, o general Santos Cruz já falou que qualquer crítica leal, qualquer tentativa de fala visando um aperfeiçoamento do governo já era visto como uma atitude de destabilização, não como uma crítica leal, mas como uma tentativa de puxar o tapete. Ou seja, Bolsonaro é cercado basicamente por lunáticos e servis. Normalmente, poderosos acontece isso, né? As pessoas com medo de desagradar aquele que detém o poder falam somente o que a pessoa quer ouvir. E nem sempre essa é a postura mais leal, essa é a postura mais correta para a própria preservação do poder daquele grupo político. Então é importante sim que Jair Bolsonaro passe a circular mais para ouvir outras opiniões. Seria importante, por exemplo, ele se encontrar com segmentos dos quais ele já não goza de tanto apreço, como é a questão dos empresários. Torço para que esse seja um primeiro passo. Eu acredito que isso vai acontecer? Não. A experiência já me mostra que a prática
administrativa, a leitura de mundo de Jair Bolsonaro é muito estreita, é muito limitada. Ele não consegue ampliar o seu olhar, não consegue construir pontes e tudo mais. Por isso que acaba se tornando notícia de repercussão. Veja, estou aqui gravando o vídeo, a imprensa comentando isso hoje no Twitter, está lá nos Trend Topics a palavra empresários e tudo mais. Algo que deveria ser corriqueiro e usual. Um líder, um presidente, conversar com nichos organizados da sociedade, colhendo opiniões, pegando leituras, amadurecendo a sua visão do país por um todo, principalmente na grave crise sanitária e econômica que vivemos no momento. Não é a prática de Jair Bolsonaro. Fecha esse parênteses e vamos voltar à reunião de ontem. Estiveram presentes, deixe-me listar aqui algumas pessoas do governo e do mercado para você ter ideia do calibre das pessoas que estavam lá. Da parte do governo, estiveram presentes o deputado federal Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, Onyx Lorenzoni, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, o Fábio Faria, ministro das Comunicações, Paulo Guedes, ministro da Economia, e também o Queiroga, ministro da Saúde. Entre os empresários, os que falaram foram o Rubens Ometo, da COSAN, Cláudio Lotenberg, presidente do Hospital Albert Einstein, André Esteves, do BTG Pactual, Alberto Saraiva, fundador do Habib's. Essas foram as pessoas que falaram, mas tinha um grupo ali de 40 empresários, também divulgado já pelo coluna do Lauro Jardim no jornal o Globo, de pessoas empresários que participaram aí. Foi uma comitiva grande, né? Assim, muito empresário, muito político nesse momento de pandemia não seria apropriado, né? Mas infelizmente o Brasil vive um nível tal de surrealismo e crise que a gente esquece dessa questão por conta da fragilidade em que vivemos, né? Os empresários foram cobrar basicamente duas coisas de Jair Bolsonaro: vacina e reforma. Sobre as reformas, um dos momentos, inclusive, que Jair Bolsonaro recebeu uma salva de palmas foi quando ele fez a defesa do teto de gastos, né? Não sei o que Arthur Lira pensa disso, porque o pagamento de emendas, os compromissos firmados do Arthur Lira para com a sua base congressual, passa pelo descumprimento do teto de gastos. Porque Arthur Lira entregou coisas para o governo. Por exemplo, a independência do Banco Central, pauta que soa como música aos ouvidos desse segmento. Entendo, eu nem estou dando minha opinião, estou analisando o fato. Sou como música para esse segmento. E na hora de emendas, aí vem o Paulo Guedes falar que realmente não vai dar por causa do teto de gás, não sei o quê. Beleza, deveria ter combinado com os russos antes, né? Deveria ter combinado, falar assim, ó, não consigo chegar aí. Mas na sanha de querer aprovar algo que ele acredita ideologicamente e acha que é o melhor para o país, é uma pauta dele e é uma pauta de uma promessa de campanha, talvez tenha prometido além da conta, e a gente sabe como o Centrão lida quando a frustração, quando é frustrado em suas expectativas. Por isso é melhor ser correto, transparente e honesto, já na negociação, falando exatamente onde você pode ir. Mas eu tenho a impressão que o Paulo Guedes é de uma incompetência tamanha frente à gestão do Ministério da Economia, da coisa pública, que ele não consegue prever exatamente quais são os problemas. Segundo pessoas que colheram depoimentos ali dos empresários e tudo mais, não foram feitas críticas severas e duras, como em outros ambientes a gente viu, em relação à crise sanitária e tudo mais. O Jair Bolsonaro não falou nada contra a vacina, muito pelo contrário, disse que está correndo, se esforçando para viabilizar, garantir estrutura para que tanto o Fiocruz quanto o Butantan tenham condições de aumentar a sua produção de vacinas. Isso foi bem recebido pelos empresários. Criticou as medidas de isolamento social, que ele erroneamente chama de lockdown. O Brasil viveu pouquíssimos momentos de lockdown. Araraquara é um exemplo de lockdown, mas são muito restritas as experiências de lockdown no Brasil, e aqui virou o senso comum: qualquer medida de isolamento social é entendida como lockdown. Bolsonaro se manifestou ao contrário e os empresários ficaram calados, não houve crítica em relação a isso. Nenhum tocou em algo que os incomoda profundamente, que é a política ambiental. Isso não foi abordado ali no momento. Eles ressaltaram basicamente reformas e vacinas. Jair Bolsonaro fez uma boa sinalização em relação a isso. E agora a interpretação, minha análise, minha interpretação política do que aconteceu ontem. João Dória tem dificuldade, porque esse é um público que João Dória considera cativo. Jair Bolsonaro penetrando ali mostra que esse segmento
não vê com viabilidade eleitoral o pleito de João Dória, por isso tenta se reaproximar de Jair Bolsonaro, colocando ele no rumo do que eles acham apropriado. Eles acham que o caminho do país é esse e tentam colocar Jair Bolsonaro nessa perspectiva. E mostra também a dificuldade que Lula e o Partido dos Trabalhadores terão, Lula e o PT terão, para penetrar nesse segmento. Não porque Lula tenha sido um mau presidente para esse setor, muito pelo contrário. Eles ganharam muito dinheiro no governo do Partido dos Trabalhadores. Contudo, fica claro que eles compreendem o governo Lula como o período Lula-Dilma. Eles consideram uma coisa só. De 2003 a 2016 é uma coisa só. Para o empresariado, e é bom que o PT, é bom que o Lula consigam ter essa leitura de todo, que o empresariado brasileiro considera Dilma consequência de Lula. Ou seja, vem Lula e Dilma uma coisa só. Eu já tinha falado disso aqui em relação aos militares, aí nos vídeos para trás, não me recordo qual. O empresariado ontem mandou o mesmo sinal. Ou seja, eles não se esquecem do período de vacas magras e das dificuldades econômicas vividas pelo país durante os anos Dilma e debitam essa conta sim em Lula. Eles não dividem o que foi governo Lula e o que foi governo Dilma. E esse é um desafio para o Partido dos Trabalhadores, para se viabilizar aí. Obviamente, o PIB não tem, por eles, não tem voto para eleger nem vereador em São Paulo. Mas eles têm muita influência, muito dinheiro para mexer estruturas que representam consequências sociais. E aí isso sim vira voto. Compreenderam? O voto deles mesmo vale pouco, só que eles têm capacidade de influência muito grande pelo poder econômico que têm. E isso aí transforma em eleição. Então é preciso reconhecer que Jair Bolsonaro deu um passo importante ontem para tentar restabelecer pontes com esse setor. E que o trabalho de Lula vai ser dobrado para trazer essa rapaziada de volta. Por isso que aquela aliança, repetindo a experiência de 2002 entre proletariado e capital, entre Lula e Zé Alencar, talvez seja mais necessária em 2022 do que tenha sido em outros momentos históricos. Por exemplo, 6, embora o Lula tenha repetido a dobradinha, naquele contexto talvez não precisasse mais, muito menos em 10 e em 14, quando o PT colocou Michel Temer, compondo aí não com o empresariado, mas com o Centrão, fazendo essa composição política para a disputa eleitoral. Talvez agora uma nova carta aos brasileiros, né? um novo compromisso com o mercado seja necessário para que Lula consiga penetrar e consiga destabilizar esse segmento que está, o jantar de ontem nos mostra isso, está doido para novamente sentar no colo de Jair Bolsonaro. E eu quero saber a sua opinião. Por favor, deixe um comentário aí. Quero saber o que você acha, o que você pensa dessa reunião que aconteceu ontem. Importante demais para mim, cara. Importante mesmo ler o que você está pensando. Beleza? Chegou até aqui, por favor, joinha, deixe seu like. Agradeço demais a interação sua aqui com o vídeo. Lives no final de semana. Amanhã, sexta-feira, eu e André Rodrigues, na já tradicional Tirem as Crianças da Sala, vamos receber aqui Alex Antunes, músico, jornalista das antigas da Bis, fundou o Akira S e as Garotas que Erraram. Estará aqui conosco trocando ideia, junto do Márcio Júnior, figura icônica aí do underground, da cultura goiana. Estaremos aqui debatendo a pauta da semana. Assim como na sexta-feira, no sábado, aqui no canal, Morga, Cossa e agora Pulse. Eu, Morgantini e Fabiana Pulcinelli estaremos aqui analisando a pauta da semana também, sabadão aqui no canal. Então espero você na sexta, aqui no canal, sabadão aqui no canal, as duas lives, às 9 da noite. Maravilha? Uma excelente quinta-feira para você, meu velho, e é nóis!